Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a equipe Controle e Qualidade, que é formada por Pedro, que é nosso supervisor, a Thalita, o Aires, o Marcos, o Júlio e o Alan. Ah, mas espera um momento. Não tem como descrever o controle e qualidade sem subir um degrau e falar sobre o setor que justifica a nossa existência, o audiovisual. O audiovisual é o setor responsável pela maior fatia dos direitos autorais distribuídos pelo ECAD. Pelo audiovisual é que são contemplados os compositores e intérpretes de obras e fonogramas executados na programação de TV aberta e TV por assinatura. Esse setor, que envolve a programação de centenas de canais e milhares de programas, funciona como uma grande linha de produção, onde as informações são tratadas passo a passo, formando um ciclo contínuo. Nesse mundo de informações, existe uma rotina de processos como gravação, envio e recebimento de áudios e planilhas, edições de vídeos, escutas, metas, revisões, levantamentos, projetos, análises, ocorrências. Ufa! Cada um desses processos é como um órgão vital, que faz o corpo do audiovisual funcionar. E para que cada um desses órgãos trabalhe da melhor maneira possível, é necessário que haja um cérebro para controlar e reger esse funcionamento. Na nossa história, a gente vai entender que o controle e qualidade é esse cérebro. Esses órgãos vitais que a gente citou anteriormente, na verdade são grandes sistemas de processos que, interligados, fazem com que esse corpo do audiovisual funcione. O controle e qualidade está envolvido direto ou indiretamente em boa parte dessa jornada. A gente pode destacar entre esses processos a gravação da programação das emissoras, a edição dessa programação, o recebimento das planilhas, a solicitação e a importação dos áudios de trilhas e a identificação automática. E não para por aí. Depois disso, a gente ainda passa pelo planejamento, acompanhamento e suporte às equipes de escuta, responde às ocorrências relacionadas ao trimestre anterior, dá apoio a atividades de outros setores e fornece relatórios que são úteis para a revisão da produção e para o fechamento das equipes de escuta. Por fim, a gente ainda pensa em cenários futuros e se envolve em levantamentos para melhoria dessas rotinas e ajuda a desenvolver projetos para aperfeiçoar o trabalho dessas equipes de escuta. Mas em meio a tantas rotinas, sistemas, processos, órgãos e ciclos, como é que funciona isso tudo? Não sai da cadeira agora que a gente vai explicar cada detalhezinho. Tudo começa com as nossas antenas que captam o sinal e gravam em tempo real a programação na íntegra de 48 canais de televisão. Isso acontece no nosso polo de gravação. A partir daí, esses vídeos ficam disponíveis na nuvem, num sistema chamado STRAV, que é uma ferramenta super importante na rotina do audiovisual. Mas segure a curiosidade, porque a gente só vai falar desse sistema daqui a pouco. Imagine que esses vídeos são como o ar que municia o corpo e que a gente precisa de um órgão para direcionar os nutrientes que chegam nesse ar. Pois bem, a equipe de análise da programação é esse pulmão, que faz essa separação entre o oxigênio e o gás carbônico. No processo de edição, eles acessam os canais por data e na programação de 24 horas de cada dia, separam e identificam cada programa e seus respectivos intervalos. Esse processo é quase em tempo real. A edição consegue trabalhar hoje o que foi exibido pela emissora ontem. Depois disso, é hora de continuar o processo de lapidação. As emissoras enviam suas planilhas de programação, que são verificadas pela equipe de análise. Caso haja falta de informações relevantes ou informações discrepantes na planilha, são enviados questionamentos para a emissora. Muitas das vezes, essas planilhas mencionam fonogramas os quais seus áudios não constam no banco do ECAD. Se isso acontece, a equipe de análise também faz a solicitação desses áudios para as associações de música. A análise da programação é responsável por disponibilizar os áudios que chegam das associações de música para que o controle e qualidade possa preparar uma planilha chamada template com os dados desses áudios de fonogramas que acabaram de chegar ao ECAD e submeter essa planilha a um processo chamado de importação. Quando a importação é feita com sucesso, esses áudios passam a fazer parte do banco de dados do ECAD. A partir daí, a gente faz uma mágica. Lembra que a gente avisou que ia falar com mais calma do STR? Eis o momento Mr. M de revelar um segredo. Os áudios importados passam por um processo chamado de identificação automática, que é uma das principais atribuições do sistema STRAV. A mágica é exatamente essa. O sistema é capaz de descobrir exatamente o título da canção, seu intérprete, autor, ano de gravação, entre outras informações daquele áudio.
Mas calma lá, Mr. M. O truque só funciona se o áudio do fonograma estiver cadastrado no nosso universo. Cada áudio é quase como uma estrelinha no céu. Se os áudios são dos compositores de trilha, eles vêm no foguete das associações de música. Caso sejam de música comercial, eles vêm no ônibus espacial das gravadoras. Além disso, o STR permite editar e exibir a programação editada dentro do seu próprio layout. Uma mão na roda pra gente. Antigamente, os programas eram gravados em centenas de DVDs, que eram armazenados em estojos, guardados dentro de armários. Achar um programa nesse cenário era como caçar uma agulha num palheiro. Ver a passagem do cometa Halley. Ok. Vocês entenderam. Era difícil, né? Voltando à Terra, seguimos. Com a edição feita, as planilhas recebidas, os áudios importados e a identificação automática realizada, o controle qualidade consegue saber a quantidade de programas que vão ser trabalhados no trimestre. A mágica do STR ajuda o controle qualidade a mapear principalmente os programas de TV por assinatura. Cada um dos programas de TV por assinatura vai gerar uma tarefa para ser trabalhada. Tarefa. Guarde bem esse nome. Os vídeos dos programas de TV aberta são acessados pela rede na pasta de programação das emissoras do ECAD. A maioria desses programas é trabalhada ainda no sistema de distribuição, nosso outro sistema. Nele, cada programa vai gerar não uma tarefa, mas sim um rol. Guarde esse outro nomezinho. Rol. Saindo da mágica para a matemática, agora vamos aos cálculos. A soma de tarefas mais os ROIs são o que a equipe de controle e qualidade extrai para fazer o planejamento trimestral das equipes de escuta, municiando seus supervisores com projeções e metas para serem atingidas durante o trimestre. Planejamento feito, eis que chegamos ao coração do audiovisual, as equipes de escuta. Essas equipes são responsáveis por fazer a conferência da programação, seja através das planilhas que chegam das emissoras, seja através da escuta das músicas dos programas que possuímos vídeos, ou através da digitação dos dados dos programas em que os vídeos não estão disponíveis, caso da programação das emissoras afiliadas. Durante esse processo de conferência das equipes de escuta, a equipe de controle e qualidade é responsável por fazer o acompanhamento contínuo da produção. Tal como um preparador físico que avalia o desempenho de seus atletas, o controle e qualidade extrai relatórios diários que mostram a produção parcial das equipes de escuta, a estimativa de dias necessários para o cumprimento das metas, relatórios de tempo ocioso de cada colaborador, entre outros. Ainda durante esse processo de acompanhamento, o controle e qualidade realiza uma espécie de operação pente fino no trabalho dos colaboradores das equipes de escuta. De forma amostral, alguns programas trabalhados são revisados com o intuito de corrigir determinados erros que possam vir a ocorrer e produzir dados estatísticos para os supervisores sobre a incidência desses erros e acertos, além do feedback do desempenho do trabalho de cada colaborador revisado. Além disso, o controle e qualidade fornece suporte contínuo aos colaboradores das equipes de escuta, quase como um plantão médico, um oráculo, um staff com os dizeres: "Posso ajudar?" Enfim, qualquer dúvida é só chamar. Nessa atividade, o controle e qualidade fica disponível para esclarecer dúvidas gerais sobre o procedimento do setor, como, por exemplo, classificações utilizadas na escuta da programação das emissoras, utilização das ferramentas dos sistemas, ajustes e depurações sobre referências de obras e fonogramas e etc. Mas não é apenas sobre as coisas que estão acontecendo que o controle e qualidade atua. Algumas situações ocorridas no passado geram demandas para agora. Complicou? Vou dar uns exemplos. Existe um procedimento no ECAD chamado ocorrência. Basicamente, ocorrência é um pedido de esclarecimento de um compositor ou intérprete de música onde há uma solicitação documentada. Esse documento vem de uma associação que representa esse músico e chega ao ECAD para averiguação. Primeiro, elas chegam ao setor de atendimento e posteriormente enviadas ao setor CAD. Muitas dessas solicitações são avaliadas na equipe controle e qualidade, que é responsável por validar ou não essas ocorrências. A validação ou não requer bastante tempo dedicado à análise de cada caso.
Mas quais são os casos que podem gerar essas ocorrências? Na verdade, muitos. Confere aí. Áudios que são enviados para o ECAD durante ou depois de o programa ter sido trabalhado pelas equipes de escuta, ou até mesmo classificações dadas pelas nossas equipes de escuta que não estão em concordância com a percepção do compositor de música. Tudo isso acaba voltando para a gente. Por exemplo, consideramos que um fonograma tenha sido utilizado como música de fundo, mas o compositor de trilha entende que foi como tema de personagem. Além dessas demandas, o controle de qualidade ainda dá apoio a atividades de outros setores, como por exemplo, no processo de importação dos áudios de trilhas, nas inserções no sistema de fonogramas dos canais de música das operadoras de TV por assinatura, que a gente conhece como Grupo Música, ou mesmo nos ajustes e cópias de roll de TV por assinatura, inserções de audiovisual e etc. Tá pensando que acabou? Não, meu amigo, ainda tem mais, pode acreditar. Além de todas essas atividades que a equipe de controle e qualidade se envolve, durante o trimestre trabalhado, a gente ainda se faz presente em reuniões e grupos de trabalho para discutir melhorias para o audiovisual. Muitas das vezes, esses encontros geram estudos e levantamentos, que são desenvolvidos para viabilizar possíveis mudanças pensadas para o setor audiovisual, atender demandas das associações e das gerências e preparação de material para ser apresentado nas comissões e assembleias gerais que o ECAD participa. A equipe de controle e qualidade precisa também olhar para o futuro. Por isso, é de responsabilidade dela também ajudar a desenvolver e implementar projetos que venham para ajudar o audiovisual. Um desses projetos é o CIA Audiovisual, que resultou no desenvolvimento do STRAV, sistema que falamos há pouco nesse mesmo vídeo. O controle de qualidade faz o papel de meio campo nesse jogo. Ao mesmo tempo em que tem contato com o usuário final do sistema, que são os colaboradores das equipes de escuta, também troca informações com a equipe de projetos e TI, que são os desenvolvedores de melhorias e correções de erros do STRAV. E aí, ainda tem um pouco de fôlego? Vem comigo que falta pouco. Por fim, quando todas as equipes de escuta terminam a conferência da programação das emissoras e suas respectivas planilhas, o controle de qualidade apresenta os relatórios de revisão. A partir das informações desses relatórios, que detectam possíveis falhas no processo de conferência das equipes de escuta, eles mesmos desenvolvem seu processo de revisão. Depois da revisão das equipes de escuta e das possíveis correções que possam vir a surgir, o controle de qualidade gera o relatório de fechamento do trimestre, que é como uma nota fiscal de tudo que foi produzido até aquele momento. Esse relatório é feito para validar as informações geradas nas tarefas e nos ROIs e assim encaminhar para o CEPAR, que fica responsável por executar o pagamento de tudo aquilo que o audiovisual validou. Mas se você pensa que acabou aí, essa rotina de processos que contempla milhares de autores e intérpretes se inicia com toda a força no começo do trimestre seguinte. E o mundo da música, desse universo do audiovisual, nunca para de girar. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal.